Boa tarde, turma. Estamos aqui para mais uma aula de hoje, mais uma semana que nós estamos encerrando. Hoje é sexta-feira, 5 de junho de 2020. Chegamos ao final de mais uma semana e vamos hoje ter a nossa aula de geografia. Então, pega o teu livro de geografia para a gente começar fazendo a nossa correção da aula da semana passada, onde nós estudamos a respeito do clima, né? E vamos estar fazendo a correção para que vocês possam estar com os seus livros atualizados, beleza? Então, no livro, página 40, onde a gente vai estar fazendo a correção da aula sobre o clima, ok? Todo mundo pegou? Vamos lá. Primeira atividade era sobre o clima. Marque um X na alternativa correta. Temos 4 alternativas aqui e a alternativa correta, onde você deve marcar um X, é a segunda opção, ok? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Segunda questão. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Temos A e B. Ok? Então, vamos lá, eu vou falar as palavras dentro das frases, tá? Embora pareça estar parada, a Terra gira em torno de si mesma, executando um movimento chamado rotação, que dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelo acontecimento dos dias e das noites. Essa foi a letra A. Letra B. A Terra também gira em torno do Sol, executando um movimento chamado translação, que dura aproximadamente 365 dias e é responsável pelas estações do ano. Então, vamos lá, as palavras na ordem, ok? Parada, rotação, 24 horas, dias, noites, Sol, translação, 365 dias e estações do ano. Terceira questão é pessoal. Circula a imagem que representa como o tempo está na sua cidade hoje. Se vocês fizeram, respondendo essa questão a semana passada, estava um tempo bem chuvoso, não foi? Hoje não, hoje está bem ensolarado, bem quente. Mas aí a resposta é pessoal de cada um de vocês. Então vamos para a quarta questão. Relacione corretamente. Nós temos aqui 2 movimentos, que é o de rotação e o de translação, onde a gente vai fazer a ligação para a sua característica. Então, é só cruzar, tá? Cruzado, faz um X assim entre um e outro. Liga o de movimento de rotação para o de baixo, para o verde, responsável pelos dias e pelas noites, e o translação, responsável pelas estações do ano. Quinta questão. Observe o desenho e escreva qual o movimento que a figura se refere. Figura A Terra está girando em torno dela mesma. Então, quando ela gira em torno dela mesma, ela está fazendo um movimento de rotação. E a letra B, ela está girando em torno do Sol, onde esse movimento é chamado de translação. Agora responda. A figura B, o movimento da Terra é em torno do Sol. Então, a resposta A é a letra B e a resposta B é a letra A, ok? Sexta questão, procure no diagrama o nome das 4 estações do ano, que a gente já sabe quais são: primavera, outono, verão e inverno. E vamos responder aqui agora a 7ª questão. Pesquise e escreva as características de cada estação do ano. Vamos lá. Qual a característica da primavera? Ela apresenta temperatura agradável e é caracterizada pela presença das flores. Então, esta é uma das características da primavera, ok? Temperatura agradável e a presença das flores. Verão. Característica principal do verão são os dias ensolarados e as altas temperaturas. Quando estamos no verão, nós temos o sol muito mais quente, uma temperatura muito mais alta,
e os dias mais ensolarados. Outono. A característica do outono é a queda das folhas das árvores, que também é conhecida pela estação das frutas. E o inverno, a característica do inverno é a temperaturas mais baixas, sendo comum chuvas e, em alguns lugares, geadas e neves. Feita a correção, nós vamos agora iniciar mais uma aula, né, onde a gente vai estar estudando na página 42 até a 46. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre o que é vegetação. A vegetação. Ok? Então, página 42. A gente sabe que vegetação ela é um conjunto de plantas, certo? Ela é um conjunto de plantas que está em um determinado local. Então, quando eu vejo um determinado local que tem várias plantas junto, aquilo ali é um tipo de vegetação. E a gente sabe que a vegetação ela é muito importante para nós, seres humanos, né? Para os seres vivos, na realidade, e porque ela purifica o nosso ar, porque ela nos fornece alimentos, ela nos fornece várias outras coisas além de alimentos. Mas para se ter uma boa vegetação, a vegetação ela só cresce se tiver em um local propício para isso. Se tiver luz do sol, se tiver água, se tiver ar, se tiver bons nutrientes no solo, aí sim a vegetação ela vai poder crescer e sobreviver, porque ela precisa disso para crescer. E uma coisa interessante é que nem toda planta precisa ou foi plantada por alguém. Não precisa, as plantas ela não precisa necessariamente da ajuda do ser humano para ela ser plantada. Lembra que a gente estudou em ciência a questão da polinização? Exatamente assim. Algumas plantas, elas são plantadas, elas são não plantadas, que elas não foram plantadas, mas elas foram plantadas pela natureza em si. Por exemplo, quando o vento bate num pólen, leva aquele pólenzinho lá para longe, quando um pássaro, um inseto, uma borboleta chega naquela florzinha e acaba grudando os pólenzinhos dela no seu corpo, leva para longe. A chuva, então tudo isso são coisas que ocasionam o aparecimento de novas plantas. Então, a vegetação em si, ela não precisa, muitas vezes, do ser humano para ser plantada, para ser criada e nascida em um outro local. Vamos lá para o nosso livro para a gente acompanhar um pouco a leitura e ver o que é que o livro nos ensina. Vegetação é o conjunto das plantas de um determinado local. Só há vegetação nos locais em que existem condições para o desenvolvimento das plantas, ou seja, locais com a presença da luz do sol, da água, de um solo com nutrientes e ar. E muitas plantas nascem sem que precisem ser plantadas pelo ser humano, pois a ação do vento, da chuva, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros insetos faz com que as plantas surjam nos mais diversos locais. E a vegetação ela é muito importante para nós, tanto da forma natural quanto da forma industrializada. Por exemplo, na forma natural, ela nos fornece alimento, sombra, ela nos fornece ornamentação. E na forma industrializada, ela nos fornece lápis. O lápis é criado da madeira. Ela nos fornece também alimentos industrializados. Ela nos fornece móveis. Ela nos fornece várias coisas. Então, a vegetação ela é importante para os seres vivos e os seres humanos de diversas maneiras. Seja da maneira natural, onde ela está lá plantadinha no seu devido lugar, ou seja, da maneira industrializada. A vegetação é muito importante para os seres vivos e pode ser utilizada de diversas formas, seja do seu estado natural, seja industrial, além de produzir o oxigênio, que é necessário para a vida. Serve de alimento para os outros seres
e ainda é o habitat de muitos animais. Quer dizer, muitos animais necessitam dessa natureza e fazem dela a sua casa, né? O seu habitat, quer dizer, onde eles moram, onde eles habitam. Purifica o ar e ameniza as altas temperaturas. Geralmente um local onde tem várias plantas, uma vegetação maior, é mais ventilado, a gente sente menos calor. Por quê? Porque ela acaba purificando mais o nosso ar e a circulação de vento é bem melhor, o ar é mais fresco, onde a gente vê um local que tenha mais vegetação. É diferente de quando a gente mora num local onde não tem plantação nenhuma, vegetação nenhuma, e só tem casas, prédios, então fica aquele ar mais seco, aquele vento mais poluente. Então a gente sente a diferença quando a gente sai da cidade grande e vai para um lugar mais reservado, para um interior, para um sítio. A gente sente a diferença do vento, do ar que a gente respira. É muito diferente. Quem já experimentou isso pode ter certeza que já notou essa diferença. Então, nos fornece também sombra, pode ser usada para ornamentação e constitui a matéria-prima de diversos produtos, como remédios, roupas e móveis. E no Brasil, há vários tipos de vegetação. E as vegetações que são chamadas de nativas e originais, que são aquelas que não são plantadas por ninguém, né? Não precisou que o ser humano plantasse. Então elas são originais e são nativas, são chamadas assim porque não foram plantadas por ninguém. Nós temos 7 tipos de vegetações aqui no Brasil, né? Nós temos 7 tipos de vegetações e a gente vai agora aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Presta bastante atenção para poder responder as atividades lá na frente. Então, e para saber identificar cada tipo de vegetação diferente, ok? Nós vamos começar pela floresta. Todo mundo sabe o que é uma floresta. Um local onde tem várias árvores altas, baixas, juntas uma da outra, onde tem plantas rasteiras, onde tem várias ervas. Então, um local mais fechado é chamado de floresta. Então, floresta é o tipo de vegetação que apresenta árvores altas, grandes e próximas uma das outras. Então, quando a gente vê muitas árvores juntas, a gente fala, olha, aquilo ali é uma floresta. Aquilo ali não é um quintal, não é um jardim. Tem muitas árvores altas e muito próximas uma da outra. Então, ela é caracterizada como uma floresta. Nela há uma grande diversidade de plantas, como jequitibá, jacarandá, pinheiros, seringueiros, samambaias, bromélias, orquídeas e etc. Alguém plantou aquelas orquídeas lá na floresta? Não. Quem fez isso foi a própria natureza, o vento, a chuva, os pássaros, os insetos, que levaram o pólen até esse determinado local, geralmente nos troncos das árvores, que as orquídeas ficam. Então, é algo que não foi plantado pelo ser humano. Então, é uma vegetação nativa ou original. Ok? Essa foi a floresta. Vamos para o cerrado. Quem já assistiu aqueles filmes que passam aqueles safaris na África? Você vê muitas árvores altas e aquele campo com aquele capim. O capim é até alto, mas a gente quando vê de longe dá a impressão de que ele é baixo. Mas tem aquele vasto campo, né? E árvores altas e baixas. Então vamos lá para conhecer um pouco do cerrado. Tipo de vegetação marcado pela presença de capins altos e plantas rasteiras afastadas umas das outras. Em geral, as árvores são baixas, com troncos finos e retorcidos. Então, esse é o chamado cerrado, certo? Página 43. A vegetação litorânea. Quando a gente fala de vegetação litorânea, é aquela que está no litoral. Quando a gente se refere a litoral, geralmente é praias e locais que tenham mares,
certo? Então, qual é a vegetação predominante do litoral? Os coqueiros é a vegetação mais predominante. Vegetação rasteira, na qual é comum a presença de coqueiros. Então, quando você vê muitas plantações de coqueiros à beira-mar, onde tem um lago, é chamado de vegetação litorânea. E os mangues é aquela vegetação onde acontece o encontro da água do mar com a água dos rios e ela fica aquela vegetação com as raízes expostas, né? As raízes elas ficam suspensas, elas ficam para fora. Então, esse é considerado o nosso mangue. Vegetação que ocorre em terrenos onde as águas do mar e de um rio se encontram, marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. Então, as raízes elas ficam por fora, elas não ficam dentro no subsolo, elas ficam aéreas, elas ficam por fora. E eu não sei se vocês já chegaram aí no mangue, já viram ou já frequentaram, né, um mangue. É difícil de você caminhar porque as raízes elas são muito pontiagudas e a gente tem que caminhar com muito cuidado. Eu já fui no mangue, mas faz muito tempo. Muito tempo não, tá, gente? Eu era criança. Mas assim, é uma vegetação bem complicada de se andar, você tem que tomar muito cuidado, porque além dela ter essas raízes altas, ela tem água no chão, então você fica naquela coisa assim, água, lama, então você tem que ter um cuidado muito redobrado, mas é uma paisagem muito bonita. E o campo é aquela vegetação rasteira, na qual é comum a presença de arbustos, gramíneas e pequenas árvores. Campo, você já está vendo, pela palavra você já consegue identificar como é a vegetação de um campo. Geralmente você dá aquela sensação de vamos jogar bola, é muito bom. E a caatinga é a vegetação do nosso sertão, né? Aquela vegetação onde o sol é mais castigante, a água é mais escassa, tem menos quantidade. Então, a vegetação adaptada a climas mais secos. Ela só tem essa vegetação nos locais mais secos, onde tem aquelas plantas mais espinhosas, onde tem as palmas e os mandacarus, que são plantas características do sertão. Vegetação adaptada a climas secos, geralmente composta por árvores de pequenos portes e espinhentas. Nela são comuns várias espécies de cacto, como a palma e o mandacaru. A gente olhando assim parece uma imagem triste, mas não é o sertão, ele é muito belo. É muito bonito a vegetação do sertão. Apesar de algumas áreas, às vezes por falta da chuva, por falta da irrigação necessária, fica mais ressecada. Mas é uma imagem lindíssima de você vivenciar. Quem já teve a oportunidade de ir, de ver de perto, sabe do que eu estou falando. E temos também o Pantanal, né? Que o Pantanal é um espaço onde ele tem vários tipos dessa vegetação. Ela consegue juntar, ela tem uma diversidade, ela tem várias dessas vegetações juntas num local só. Ela possui a vegetação de espécies típicas da floresta e ela possui também a da caatinga e a do cerrado. Então ela junta essas três vegetações num espaço só, porque o Pantanal ele é um local onde ele é cercado por águas. Então ele tem esses três tipos, ele tem a floresta amazônica, né, que fica no Pantanal, então tem as espécies típicas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado, e apresenta plantas aquáticas e também nas margens do rio. Como o Pantanal ele é praticamente mais água do que terra, não sei, mas assim, ele é muito cercado por água. Então, tem vários tipos de plantas nele, tanto aquática como aérea. Então, por isso ela consegue juntar naquele pedacinho de terra vários tipos de vegetação. Tem a floresta, tem
a do cerrado, aquele capim mais alto, e tem a caatinga. Então, vamos lá para a nossa atividade, ok? Página 44, onde nossa atividade vai ser relacionada a esses 7 tipos de vegetação que a gente viu aqui no nosso assunto, ok? Primeira questão, pinte as letras B, C e R. Tem um quadro com várias letras e você vai pintar apenas as letras B, C e R. Depois que você pintar, descubra um elemento da natureza que é indispensável para os seres vivos em geral. Então, depois que você pintar todas essas letras, B, C e R, as letras que ficarem vai formar uma palavra, para vocês identificarem e escrever aqui embaixo na resposta qual foi a palavra que formou, certo? Segunda questão, marque V para verdadeiro ou F para falso. Temos 5 opções, onde vocês vão estar lendo, relembrando o que a gente estudou no assunto e marcando se essa alternativa é verdadeira ou se é falsa. Terceira questão, leia as dicas e descubra qual é o tipo de vegetação e escreva o nome nos quadrinhos. Temos A, B, C e D, as orientações, as dicas e embaixo os quadrinhos para você identificar, através da dica, qual é esse tipo de vegetação. Por exemplo, letra A, apresenta árvores altas, grandes e próximas umas das outras. Que tipo de vegetação é essa que a gente falou? Escreve aí. Então, você vai ler a letra A, B, C e D e vai escrever nos quadrinhos qual é o tipo de vegetação de cada uma delas. Quarta questão, identifique o tipo de vegetação. Agora você vai identificar através da foto, certo? Da imagem. Você vai olhar a imagem e vai identificar qual o tipo de vegetação e vai escrever logo aqui abaixo. Temos 4 tipos de vegetação, tá? E a página 45, desembaralhe as letras. Então, temos algumas árvores aqui e dentro das árvores temos uma palavra escrita de forma que as letras estão embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e identificar quais são os principais tipos de formação da vegetal do Brasil. Então, dentro dessas plantas, vocês vão desembaralhar essas letras e vão escrever ao lado qual é o tipo de vegetação ao qual essa árvore está se referindo. E a sexta questão, página 46, pesquise reportagens em jornais e revistas sobre a vegetação brasileira e, em seguida, escreva abaixo um resumo daquela que mais chamou a sua atenção e discuta com seus colegas. Como a gente não vai discutir com os colegas, porque por enquanto nós estamos cada um na sua casa, você vai fazer a pesquisa, ver o que é que você achou de mais interessante e escrever aqui nesse espaço, ok? Sétima questão, procure no caça-palavra abaixo 3 utilidades que os vegetais podem oferecer aos seres humanos. O que é os vegetais? É a vegetação, são as plantas. O que é que a vegetação ela pode oferecer para nós seres humanos? 3, procura 3 aí. Oitava questão, pesquise e cite 2 exemplos de utilidade da vegetação. Então, letra A, na indústria. É uma resposta pessoal, tá? Na indústria, qual é a utilidade da vegetação para a indústria e qual é a utilidade da vegetação na alimentação? É uma resposta pessoal de vocês. Nona questão, marque com X os fatores naturais que contribuem para o desenvolvimento das plantas sem a ajuda do ser humano. Marque com X os fatores naturais que contribuem para o desenvolvimento das plantas. O que é que acontece para o desenvolvimento das plantas sem a ajuda do ser humano? Aí temos aqui a ação do vento, a degradação do solo, a ação da chuva, a distância das plantas e a falta de água. Marca um X na que você achar que são fatores que contribuem, que ajudam.
contribuem a ajudam no desenvolvimento das plantas, sem a ajuda do ser humano, ok? E a 10ª questão, ao longo dos anos, a vegetação nativa de diversos locais, ela foi bastante devastada em função da ação humana. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. Então, ao longo do tempo, a vegetação, o homem acabou destruindo muito, prejudicando muito. Então, o que é que acontece com os animais quando isso acontece? Quando os seres humanos eles acabam destruindo essa vegetação. Pense e escreva sobre o que acontece com os animais que tiveram seu habitat destruído. O que acontece quando a gente perde a nossa casa? Porque a vegetação, a floresta, é a habitação de alguns e de muitos animais. Quando a gente perde a nossa casa, o que é que acontece? Pensa aí e escreve na página 46, certo? E com isso, nós encerramos também a 2ª unidade do nosso livro de Geografia. Então, a gente nessa unidade, a gente aprendeu sobre vegetação, clima, hidrografia, que é o estudo das águas, aprendemos sobre o relevo. Então, aprendemos muito sobre o nosso planeta, sobre que tipo de clima nós temos, o que favorece cada clima, qual a característica de cada clima, o relevo, que são montanhas, o que são planícies e planaltos. Nós aprendemos o que são vegetação hoje, né? Aprendemos um pouco sobre a hidrografia, sobre os tipos de águas que nós temos, quantos por cento de água salgada nós temos no nosso planeta. Nosso planeta é formado de quantos por cento de água e que tipos de águas nós temos, que tipos de rios, onde há nascente. Então, tudo isso a gente aprendeu nessa 2ª unidade. Encerramos hoje a 2ª unidade, mas não significa que a gente vai parar de estudar geografia, certo? A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, fazendo revisões, fazendo trabalhos, fazendo pesquisas. Não esqueçam de estar resolvendo as atividades extras que vocês estão indo pegar na escola. É muito importante que vocês estejam atualizando os livros de vocês. Assista às aulas, dá uma revisada nos livros, ver se está tudo respondido. Em cada videoaula que eu estou mandando, tem no início a revisão do assunto anterior. Então, dá uma olhadinha lá se você está com uma atividade atrasada. Se você está com alguma dificuldade, me procura, me chama no WhatsApp, que a gente vai trabalhar juntos para a gente passar tudo isso junto, ok? Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa aula, estudem e não esqueçam de se cuidar, de se proteger, tá bom? Beijos para vocês. Até a próxima aula. Bom final de semana. Aproveite o seu final de semana sem sair de casa, que ainda não pode estar saindo de casa por brincadeira. Vamos nos cuidar para que a gente possa permanecer bons com as nossas, permanecer bem com as nossas saúdes e voltar o mais rápido possível para a nossa rotina normal. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.